sabe como fala com a sua igreja. Aleluia, eu sou grata ao Senhor por essa oportunidade. Quero agradecer a Deus por mais um dia e dizer para a igreja que nós somos privilegiados, porque estamos aqui louvando e engrandecendo o nome do Senhor. Aleluia, glória a Jesus. Glorificado e exaltado é o nome do Senhor. Estou aqui com muito temor e tremor, como sempre, porque é muita responsabilidade falar de um Deus tão grande, da palavra mais perfeita do céu e da terra. Aleluia, que Ele dá o privilégio para nós que somos imperfeitos falar alguma coisa, né, da parte do Senhor, para edificar vidas. Aleluia, como já foi falado aqui, nós vamos estar na lição 3, a terceira lição, que tem por título A Convenção de Paulo. O texto áureo, aleluia, está em Atos 9, versículo 3, que já foi lido, mas vamos ler mais uma vez. Mas seguindo ele a viagem e aproximando-se de Damasco, de repente uma luz resplandecente, ainda no céu, vinda do céu, o cercou e caindo por terra, ouvia uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? A gente vai falar de um homem muito conhecido em nosso meio, né? Que é Saulo. Aleluia, Saulo de Tarso. É um grande bandeirante. Eu costumo falar que ele erguia a bandeira, aleluia, do judaísmo, com muita garra, e também quando ele se converteu, ele, com mais garra ainda, levantava a bandeira do cristianismo. Então, é um grande bandeirante, aleluia. Eu acredito que foi o maior missionário que passou aqui nessa terra. A gente sempre está aprendendo. Eu lembro que desde criança eu vejo falar de Saulo de Tarso, de Paulo, aleluia. Ele sempre tem exemplo até hoje para nos dar e dará, né? Enquanto a igreja não for arrebatada. Então, Saulo, os irmãos já falaram aqui, em outras lições, ele nasceu em Tarso, por isso o seu nome Saulo de Tarso. Tarso era uma cidade situada na Cilícia, região da Turquia hoje, e era um centro próspero e mercantil do mundo romano. Então, Paulo residia ali em Roma. Saulo era filho de uma família judaica da tribo de Benjamim, né, de onde vêm grandes homens, né? A gente lembra que o rei Saul, ele veio da tribo de Benjamim, e Saulo também veio da tribo de Benjamim. Certamente seu pai, não sei, seus pais vieram também. E essa tribo de Benjamim é conhecida por trazer homens valentes, né? Para fazer a obra de Deus, para governar, como Saul, que teve sua falha no final de tudo, mas foi um grande governante, venceu muitas pelejas em favor do povo de Deus. E Saulo ali, ele gozava dos privilégios da cidade romana, onde ele nasceu. Saulo tinha 2 cidadanias, judeu e romano, e isso facilitava muito a vida dele. A gente vê que a Bíblia provando isso lá em Atos 22, versículos 22 a 23, mostra a prova das suas 2 cidadanias, quando ele foi detido lá em Jerusalém, e os soldados o amarraram e estava pronto a açoitá-lo. E ele, né, perguntou: pode um cidadão romano ser açoitado? E ele se beneficiou, aleluia, por ser romano e judeu. E seus pais judeus colocaram o seu nome Saulo, que era um nome hebreu. Saulo significa aquele que é desejado. Aleluia. Um antigo costume hebraico também, eu estava estudando um pouquinho sobre a história de Saulo, é que um costume hebraico e judeu era ensinar uma profissão aos filhos, uma atividade útil. E Saulo tornou-se tecelão, como seu pai, né? O seu pai era tecelão, transformava fios em tecidos, né? A gente vê, quando a gente lê a Bíblia, a gente vê falar de roca, de tiá, né? E ele tinha essa profissão, e Saulo aprendeu ali
com o seu pai e se tornou um tecelão. Ainda adolescente, ele foi levado para Jerusalém para aprender a cultura do seu povo. Aleluia. E a religião hebraica. Na época, Herodes o Grande, ele tinha reedificado o templo de Salomão. E Saulo teve o privilégio de aprender ali toda a cultura do seu povo, do povo judeu. Ele foi ensinado pelo mestre Gamaliel, como toda a igreja sabe, que era influente de renome, né? Era um dos melhores mestres da época. E ele teve o privilégio de aprender com ele toda a cultura judaica. E também Saulo estudou a lei oral na época, falava a lei oral. Ensinava a falar bem e se expressar. Hoje, se eu não me engano, é a homilética, né? Se eu não me engano, é esse nome. Né? A expressão de pregar bem a palavra. O ensino de pregar bem a palavra. E ele foi ali aprender toda a lei oral. E ensinava a falar bem onde ele estivesse. E a gente vê que os judeus, eles são muito rigorosos em guardar os mandamentos. E eu estava lendo alguma coisa, não por esses dias, mas há algum tempo atrás, que eles colocam em pedaço de couro os 10 mandamentos e amarram até nos seus braços, aqueles judeus mais antigos, e também embaixo do chapéu, para poder, onde ele estiver, ele lembrar dos mandamentos. Então, Saulo, ele foi ensinado assim, ele foi até Jerusalém, aprender ali com Gamaliel, que era um mestre, né, de renome da época. Ele estudou essa lei oral e também um conjunto de tradições que regulava as atividades da vida cotidiana. Então, ele aprendeu em toda a área da vida dele falar da lei judaica. Né? Ele tinha resposta para tudo, porque ele foi muito bem ensinado para isso. Para ser um doutor da lei, para ser um fariseu. Aleluia, glória a Deus, estava se preparando para isso, para defender o seu povo. E ele levantou essa bandeira muito bem. E quando terminou os estudos, ele voltou. Ele ficou ali alguns anos, né, em Jerusalém aprendendo, e depois voltou para Tarso, né, a cidade onde ele nasceu. E continuou a sua vida normal, não sabendo ele que Deus tinha um grande projeto na vida dele. E que ele iria exercer esse projeto, querendo ou não, porque o Senhor, ele deixa bem claro que quem é escolhido não tem escolha. Aleluia. Muitas vezes a gente quer cair fora daquilo que Deus nos chamou. Eu mesmo sou prova real disso. Tem hora que eu falo assim, eu quero ficar quietinha, quero ir quando der, porque eu estou cansada, eu estou ferida, eu estou triste, mas não é assim. Escolhido, aleluia, não tem escolha. Corre para lá, corre para cá, o Senhor cerca. Aleluia. E quando a gente pensa que o Senhor está aqui, Ele já está lá. Aleluia, não tem como correr do nosso chamado. Aleluia, ele volta e foi para a sua vida cotidiana. Saulo foi trabalhar nas atividades da sinagoga da época. E fabricar tendas junto com o seu pai. Né? Como eu já falei, seu pai era tecelão e ele também se tornou tecelão. E ele estava ali trabalhando na sua vida cotidiana normal. Enquanto isso, nesse período, já havia mais de 5.000 discípulos pregando a palavra e sendo perseguidos. Aleluia. E Paulo foi crescendo, era um jovem ainda, né? E a maior parte dos judeus, inclusive Saulo, não acreditava naquele cristianismo, não acreditava que o Messias era Jesus Cristo, né? E se levantavam contra aqueles discípulos. E em Atos 8:1, era muito grande, a gente vê que era muito grande a perseguições contra os cristãos. Eles sofreram muito, apanharam muito. Tem um pregador lá brasileiro que ele fala que a gente é igual omelete, quanto mais bate, mais a gente cresce. Aleluia. Também é igual pimenteira, a semente vai caindo sobre a terra e vai nascendo. Crente de verdade que levanta, aleluia, a bandeira do evangelho é assim. Não adianta, aleluia, se levantar contra, porque ele desce igual a palmeira e quando o vento e a tempestade passam, ele levanta, lá baixou de canta, ramana. É por isso que eu fico calada.
aleluia, em muitas situações, porque eu sei o Deus que eu sirvo, eu sei quem me chamou. Então fique calada, fique calado, entregue na mão do Senhor. A tempestade está passando, o vento está soprando, aleluia, você é igual palmeira. Depois que ele passar, você vai se levantar e cantar o hino da vitória, aleluia. E aqueles cristãos daquela época eram assim, irmãos, aleluia, apanhavam, eram perseguidos, sofreram muito, muitos eram mortos. Mas aqueles que permaneciam com vida, levantavam, aleluia, a bandeira do cristianismo com garra, aleluia. E Deus, Ele precisa de nós assim, nessa posição, pregando a palavra, aconteça o que acontecer, venha quem vier, aleluia. Nós temos certeza do Deus que servimos, Labaxéia. Não desista, não, levante-se, porque você tem um chamado, Labaxéia, e Deus é contigo, aleluia. E os judeus, não, a maior parte dos judeus não acreditava, dizia que o Messias era um rei que vinha no meio de ouro, um rei muito rico, aleluia. Não acreditava que aquele Jesus que veio sem formosura alguma era o Messias, mas aquele povo não parava, aleluia, de pregar o evangelho, de falar de Jesus, de orar pelo povo, aleluia. E Atos 8:1, era muito grande a perseguição, como eu já falei, e Atos 8:3 já fala de Saulo, do jovem Saulo, aleluia, já trabalhando. Quando a gente lê sobre Saulo, ele também era soldado romano, né? E era soldado de um imperador, se eu não me engano, não me falha a memória, chamado Tibério. Ele estava ali trabalhando e tinha acesso a tudo aquilo e se levantava com muita fúria contra os primeiros discípulos, contra o cristianismo. Ele arrastava os cristãos, depois que estava lá trabalhando para Roma, trabalhando contra o cristianismo, arrastava de suas casas e levava para a prisão. E muitas vezes, muitos eram mortos. Morria e não negava Jesus. Aqueles que não negavam morria por amor a Jesus, por amor ao cristianismo. Aleluia. E muitos que eram dispersos das suas famílias, da sua casa, ia pregando a palavra. E o cristianismo ia crescendo. Aleluia. A gente vê que Jerusalém, Samaria, as cidades circunvizinhas ouvia o cristianismo através daqueles cristãos dispersos que saía correndo. Aleluia, eu acredito que não pegava nem seus pertences, eu imagino isso, mas saía correndo muito com seus filhos, né, deixando tudo para trás, mas eles não temiam, eles pregavam e prodígios, maravilhas, libertações aconteciam no meio do povo. E quanto mais acontecia prodígios e maravilhas, mais o povo vinha. E era aquele povo bem carente, que andava atrás mesmo, seguia, né? Aqueles homens de Deus que pregavam a palavra. E o império das trevas ia sendo destruído. E sabe o que eu aprendo aqui? Aleluia, que a gente se esquece que o Senhor nos levanta para desmoralizar o inferno. O Senhor, Ele nos usa como arma, Labaxai, para desmoralizar demônio, principado e potestade que se levanta contra a igreja, que se levanta contra a palavra, aleluia. Eu começo a ir lá para o comecinho, lá no Pentateuco, quando Moisés foi levantado, passou aquele tempo todo, depois teve que voltar para libertar o povo do Egito, e cada Deus que era Deus pagão, que era envergonhado. A gente vê que ele adorava rãs, era um Deus, adorava o Nilo, era um Deus para o povo do Egito. Aleluia. E Saulo ia ser levantado para desmoralizar o inferno. Da mesma maneira somos nós hoje. Nós somos levantados, não é para fazer gracinha ou porque eu sou melhor do que alguém. Eu me levanto para jogar por terra demônio que tem se levantado, aleluia, para impedir que o reino dos céus seja povoado. Aleluia, cada vez que a gente vai e ora por alguém ou fala de Jesus para alguém,
ou até mesmo sem palavras, aleluia, com o nosso comportamento alguém é impactado, é um demônio que cai por terra. O reino das trevas perde, aleluia. É por isso que essa fúria toda, quem ele puder usar, Satanás, Satanás, quando ele pode usar alguém contra o reino, ele usa. Aleluia. E a gente não pode esquecer disso. Vamos desmoralizar, aleluia, o reino das trevas e povoar o céu com a nossa oração, com as nossas atitudes e falando também da palavra com o nosso louvor e adoração. Aleluia, glória a Jesus. E a gente vê lá em Atos 9 a convenção, como foi lido aqui de Saulo. Aleluia. Ele respirava a ameaça. Ele, na época, antes dele aceitar Jesus, ele respirava ameaça e morte. Aleluia, glória a Jesus. Era um homem muito valente, era um homem muito bravo, de coração muito duro. Aleluia, glória a Jesus. Era um homem zeloso pela cultura dele, mesmo tendo tantas falhas. Mas ele era um homem zeloso, um perseguidor ferrenho. Ele perseguia, ele respirava aquilo. Ele era dedicado em derrotar cristãos. E os cristãos corriam dele e tinham muito medo das ameaças que ele fazia. E ele era como se fosse, irmãos, uma fera indomável. Né? Todo mundo sentia medo e era um homem desse jeito. Alimentou o propósito de exterminar a igreja, de acabar com o cristianismo. Seu ódio não tinha limite. Ele matava mesmo, ele passava por cima de quem fosse. E um certo dia ele chegou na sinagoga e pediu carta, como os irmãos sabem. Carta branca para ir para Damasco, atrás dos cristãos. E quem ele visse pela frente que fosse cristão, ele ia prendendo e arrastando. E levando, cerrando na prisão. E na entrada de Damasco, de repente, aleluia, desceu um esplendor do céu, como os irmãos sabem. Uma luz muito forte, aleluia, que era a glória de Jesus descendo naquele lugar. Jesus tomou Saulo de surpresa. Ele tinha um projeto com ele, ele tinha um plano na vida dele. E ele chegou de repente. E ele derrubou aquele homem valente por terra. Aquele esplendor, ele não suportou, ele caiu. Aleluia, por terra. Aleluia, e o povo que estava ali, os homens que estavam ali, não entendeu nada. Ouviram a voz, mas ficaram atordoados e não viu nada e não entendeu nada. Era algo sobrenatural. Aleluia. E quando Saulo caiu por terra, caiu também o ódio dele. Caiu o orgulho, caiu a prepotência, todo aquele todo aquele homem, que aquele homem tinha, todo aquele orgulho caiu por terra, porque é desse jeito que o Senhor faz, aleluia. A Bíblia diz que o Senhor, ele fere e depois ele cura a ferida. Ele levanta, abate, mas depois ele levanta. O trabalhar de Deus é inexplicável, a gente não entende. Aleluia, glória a Jesus. O poder do evangelho transformou aquele homem. Aleluia. E muitas vezes a gente, por um momento, por causa da nossa luta, a gente não entende isso. Que o poder da palavra, o poder do evangelho, aleluia, ele transforma, ele resgata, ele levanta. A Bíblia diz que o Senhor levanta, aleluia, do monturo necessitado e senta em lugar de príncipe. Só o poder da palavra. Aleluia, ela não volta vazia. Aleluia, glória a Jesus. Só o poder do evangelho para transformar. Aleluia, um homem daquele, aleluia, em uma fera, né, selvagem, como eu já falei, em uma ovelha. Porque ovelha é um bicho manso, é um bicho que obedece, né, que está ali com muita simplicidade. E só o poder da palavra transforma uma fera selvagem no evangelho. Então, se você tem orado por alguém, se você tem esperado uma grande obra na vida do teu esposo, da tua esposa, ou alguém da tua família ou um amigo,
O poder da palavra, ela transforma, não desista. Aleluia. Glória a Jesus. E aquele homem era assim, muito valente. Quando ele caiu também, o Senhor Jesus foi lá e tirou a visão torcida dele. A Bíblia diz que quando ele caiu, aleluia, caiu por terra. Quando ele se levantou, ele não enxergava mais nada. O Senhor tirou a visão, aquela visão torcida. E lá em Mateus 6:22, diz que a candeia do corpo são os olhos. Se teus olhos for bom, todo o corpo é. E Saulo era um homem que tinha visão torcida. Aleluia. Ele andava só para frente, ele só olhava pelo judaísmo que ele acreditava. Ele não olhava para ninguém com amor nem com compaixão. Porque tem pessoas que estão no meio de pessoas que fazem o mal, mas tem o coração mais quebrantado. Ele não, ele tinha um coração muito duro. Aleluia. Lá em Ezequiel 36:26 diz que o Senhor, ele dá coração novo e um espírito novo. Aleluia. O encontro com Jesus foi impactante. Quando Saulo, aleluia, encontrou com o Senhor, ele foi impactado, aleluia, com o resplendor daquela glória que era tão grande. Aleluia. 2 Coríntios 2:14, o próprio Paulo fala: o homem natural não compreende as coisas do Espírito. Aquele homem que era perseguidor, ele fala, aleluia, ele mesmo abre a boca dele. O homem natural, ele não entende as coisas do Espírito, para ele é loucura. Aleluia, porque um dia ele tinha sido um homem natural que não compreendia nada. Aleluia. Só quem é espiritual compreende a obra do Senhor. Aleluia, glória a Jesus. Quem é natural, ele até crê em algumas coisas. Aleluia, mas ele não tem a visão aguçada, a visão espiritual para ver, aleluia, como é que o inimigo trabalha e como Deus opera de maneira tremenda. Aleluia, só o sobrenatural que faz isso. Só os homens e mulheres, aleluia, que são sobrenaturais, que não é natural, que compreende, aleluia, o poder do evangelho na vida do ser humano. Aleluia, glória a Jesus. E aquele encontro com Jesus abalou a estrutura de Saulo. Eu estava vendo aqui, aleluia, a estrutura física dele foi abalada, ele ficou cego e ele saiu dali com ajuda, né? Fala bem claro que ele foi guiado, ele não foi mais sozinho para nenhum lugar. O seu físico foi abalado quando Jesus falou, Saulo, Saulo, por que me persegue? Aleluia, glória a Deus, que ele caiu, a sua estrutura foi abalada. A estrutura psicológica. Saulo, Saulo, aquela palavra, irmãos, aquela voz foi no interior, na mente, no subconsciente. A Bíblia diz que a palavra do Senhor, ela entra na divisão da alma e do espírito. Aleluia. Ela vai lá nas juntas e medula. Aleluia, ela entra dentro do teu ser, aleluia, de maneira inexplicável, glória a Jesus. E foi isso que aconteceu com Saulo, aleluia, glória a Jesus. O interior, a mente de Saulo, subconsciente, foi impactado com aquela frase, Saulo, Saulo, por que me persegues? E a gente vê lá na carta de Paulo, aos Hebreus, capítulo 4, versículo 12, diz que a palavra é viva e eficaz e produz. Quando fala em eficaz, diz que ela produz o efeito desejado. Ela não é jogada de qualquer maneira para ficar sem efeito algum. Aleluia, a gente joga, nós que somos cristãos, a palavra, a semente da palavra, e na hora certa ela vai germinar, aleluia, glória a Deus, e desempenhar o propósito do Senhor na vida de cada um. É mais afiada que a espada de 2 gumes. Ela corta para lá e corta para cá, aleluia. O poder da palavra, aleluia, ela vem, impacta quem está falando e impacta o outro. Primeiro vem para aquele que está pregando.
Aleluia, glória a Deus. A gente vê também o amor do Senhor ali. A palavra pregada com misericórdia, a gente sempre se coloca no lugar do próximo. Quem prega a palavra com arrogância, a palavra de Deus, ela faz efeito, mas quem prega a palavra, tendo a certeza que todos pecaram e destituídos estavam, aleluia, da glória de Deus, é diferente. Ele prega com misericórdia, é uma espada de 2 gumes que corta para lá e corta para cá, aleluia, para a honra e glória de Jesus. Ela penetra na alma, julga os pensamentos e a intenção do coração. Aleluia, glória a Jesus. Não adianta, aleluia, porque o Senhor, Ele conhece a intenção do coração. E Ele sabia da coragem daquele homem chamado Saulo. E sabia a intenção que ele tinha sincera de acabar com os cristãos. Aleluia, o Senhor, Ele via aquela coragem. Aleluia, glória a Jesus. E a gente vê que a palavra vai nos pensamentos, mostrando a onisciência de Deus. Ele sabe todas as coisas. Aleluia, glória a Jesus. E a obra foi tão forte, aleluia, na vida de Saulo, que ele saiu dali. E a Bíblia diz que ele foi, aleluia, glória a Deus, sem saber para onde ia, porque na hora que ele perguntou o que fazer, Senhor, o que é que eu faço? Falando com as minhas palavras, para onde eu vou, que direção eu tomo? O Senhor falou, levanta-te e vai, e eu vou te dar a direção. E a Bíblia diz que ele foi para uma rua chamada Direita. Aleluia, lá na casa de Judas, e Ananias recebeu a revelação. Ele tinha que ir ali orar por aquele homem, e ele hesitou. Aquele homem perseguidor, aquele homem mata, aquele homem, ele persegue os cristãos, e o Senhor vai, porque ele é para mim vaso escolhido. E a gente vê, aleluia, glória a Deus, como o Senhor, Ele contempla a gente, não como eu vejo, como o irmão, a igreja vê, o olhar natural. Ele contempla o nosso ser, aleluia, a nossa entranha. Ele contempla o nosso futuro, aleluia. Ele não vê, aleluia, a aparência, mas ele contempla, aleluia, o coração. Mas ele era cheio de ódio, mas tinha muita coragem. E o Senhor falou, eu vou transformar esse homem. Vou usar essa coragem que ele tem, aleluia, para ele sofrer pelo meu evangelho e ganhar muitas vidas para Jesus. E até hoje, aleluia, a palavra escrita pelo Espírito Santo através de Paulo faz efeito e irá fazer até o arrebatamento da igreja. Aleluia, glória a Jesus. E a gente vê aqui que Deus, Ele regenera. Aleluia, glória a Jesus, dá uma nova existência. Aquele, aleluia, que tinha vida torta, aleluia, já não tem mais. Aleluia, o Senhor regenera através do poder da palavra, através do poder, aleluia, que o Todo-Poderoso tem em suas mãos. Ele também justifica como justificou Paulo. Quantas vezes aquele homem foi rejeitado, até pelos discípulos, porque ninguém acreditava, aleluia, mas a palavra justificou ele, a obra redentora de Cristo na cruz do Calvário justificou. Então não importa quem diga que não acredita na obra de Deus na nossa vida. A gente é justificado através da cruz. Eu sempre costumo falar o seguinte, não tire os teus olhos da cruz do Calvário, de onde vem a tua justificação. É o lugar mais alto que nós podemos chegar, é o pé da cruz. Nós somos justificados. Muitas vezes o adversário da nossa alma, ele nos acusa, aleluia, dizendo, você não é capaz, quem é você? Você é pecador, aleluia. Ou alguém fala alguma coisa, mas quando o crente, aleluia, glória a Jesus, ele vive no pé da cruz, ele sabe de onde vem a justificação dele. Ele é perdoado, ele é amado, aleluia, ele é fortificado, aleluia, para continuar, labaxou de cantaramanás, sempre de olhar fitado na cruz, aleluia, glória a Jesus, na obra redentora de Jesus Cristo. E também, aleluia, Paulo foi santificado, aleluia. Muita gente fala assim, mas eu não sou santo, aleluia. Essa santificação
é a separação. Ele foi separado, não só, aleluia, glória a Deus, para ser salvo e liberto, mas também para ser um grande missionário e ganhar, aleluia, o povo dele e também os gentios, né? Seria alcançado, e Deus tinha um projeto. Então o Senhor, ele não trabalha como a gente trabalha, ele trabalha com propósito. Cada situação na nossa vida, aleluia, nós que estamos nos pés do Senhor, é um propósito. Muitas vezes eu fico muito agoniada e falo assim: Senhor, aleluia, cadê a tua resposta? Eu gosto de falar de mim, porque tem dia que a gente amanhece o dia meio triste e a gente fala: Senhor, a tua promessa foi assim, assim. Tu falou isso para mim, cadê? Mas eu me lembro do propósito. O Senhor, quando Ele falou, aleluia, da minha jornada e da tua jornada, Ele não falou o que a gente iria sofrer. Ele só falou: vá, aleluia, porque eu sou contigo e eu tenho um negócio contigo. Aleluia, glória a Jesus, porque Ele trabalha com propósito. Quando Ele une, aleluia, quando Ele desune, quando Ele tira, quando Ele traz de volta, tem um propósito. Aleluia. O povo, muita gente rejeitava Saulo, aleluia, mas o Senhor, aleluia, o escolheu como vaso de honra, para sofrer pelo cristianismo, para sofrer, aleluia, por muitos que estavam ali perdidos, aleluia. Havia um propósito, o propósito de Deus, ele não falha, a não ser que o homem não queira sair errante, não queira estar no propósito do Senhor. Mas para tudo que você vive, tudo que eu vivo, tem um propósito, aleluia. Saulo, ele foi transformado, aleluia, em um novo homem. E a gente vê aqui quando os pais dele colocou o seu nome Saulo, que era um nome hebreu, que significa aquele que é desejado, aquele que foi desejado, aleluia. Quando ele foi transformado, foi mudado o nome para Paulo. E Paulo significa humilde e pequeno. Sabe que Paulo está falando daquele homem que se sentia um grande soldado, um grande representante da lei judaica. Aleluia, ele falava: eu não sou nada, eu sou pequeno. Grande é o Senhor. Eu não sou ninguém. Labaxou de cantaramanai. Quem é, meu Deus? Aleluia, glória a Deus. Como diz o hino, importa que ele apareça e que eu diminua. Aleluia, glória a Jesus. Paulo significa pequeno e humilde, aleluia. Paulo, ele se colocou, aleluia, nas mãos do Senhor, para ele fazer o que quisesse dele. Aleluia, ele deixou tudo. Aleluia, ele foi humilde, ele se curvou diante daquele que é o Todo-Poderoso. Aleluia, e recomeçou, foi transformado, se deixou transformar pelo poder de Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus. E a gente vê esse homem fazendo grandes viagens missionárias. Aleluia, e aquelas viagens eram difíceis, porque quando a gente começa a estudar e começa a imaginar quanta dificuldade aquele homem passou pelo Evangelho. Aleluia, a primeira viagem missionária de Paulo, ele foi para a Ásia Menor, e muitas cidades foram impactadas com o poder do cristianismo. Muitas vidas foram salvas através da palavra daquele homem. Aleluia, a seguir que ele ali naquela primeira viagem começou a formar igreja, muitas igrejas. Aleluia. Depois, na sua segunda viagem missionária, ele voltou à Ásia Menor para estruturar a igreja que ele tinha fundado, para fortificar os cristãos que eram muito perseguidos. Aleluia, glória a Jesus. E formou também outras igrejas na sua segunda viagem missionária, como Filipos, se eu não me engano, e Corinto, que foi nascida na segunda viagem missionária de Paulo. E depois teve a terceira viagem missionária, que foi uma viagem de muitos anos. Começou na Antioquia e ele terminou essa viagem preso em Jerusalém por amor ao cristianismo. Aleluia. Sempre ele escrevia que era preso, prisioneiro de Jesus Cristo, né, em suas cartas. Aleluia, aquele homem, quando a gente começa a estudar sobre ele,
chegou um momento que ele era assim, sua estrutura era assim, muito danificada. Alguns historiadores falam que ele tinha um problema de visão. Era um homem muito magro, porque ele se doava, aleluia, para o evangelho, para que a gente estivesse aqui hoje. E quantas vezes, irmão, a gente não reconhece isso? A gente quer parar por qualquer coisa. Só porque o irmão muitas vezes não nos cumprimenta, até por um descuido, ou então porque está distraído. Ou quer parar por uma cara feia, ou por algo pequenino que acontece na casa do Senhor. Aleluia, a gente se esquece. Esses homens de Deus como Paulo, aleluia, ele sofreu, ele foi preso, ele tinha o morrer em Cristo como ganho. Ele não se importou com a sua própria vida física, porque ele tinha certeza, aleluia, que ele era peregrino na terra. Aleluia, glória a Deus, e aqui é só uma passagem. Aleluia, nosso descanso é no céu, é no novo porvir. Aleluia, glória a Jesus. Glorificado e exaltado é o nome do Senhor. Então, para estarmos aqui, aleluia, pessoas sofreram muito por esse evangelho. E hoje a gente aqui em Portugal, no Brasil, a gente tem liberdade para pregar a palavra. Apesar de ter muitos irmãos em alguns países por aí que estão sofrendo perseguições, mas não chega nem um terço, aleluia, a perseguição daquela época. Glória a Jesus. E Paulo, aleluia, ele foi um grande homem de Deus. Aleluia, ele doou a sua vida em favor do evangelho. Ele não negociou a verdade do evangelho. Tem pessoas que negociam, aleluia, o seu chamado. Negocia, aleluia, glória a Deus, com coisas tão pequenas que passam aqui. Mas ele não negociou, ele foi rejeitado em Jerusalém, terra dos pais dele. Aleluia, glória a Jesus. E a terra dele também, né, por naturalidade. Esquecido em Tarso. Deixaram ele lá abandonado por algum tempo. Aleluia, na cidade onde ele nasceu e viveu. Aleluia, apedrejado em Listra. Preso em Filipos. E escorachado, botado para fora em Tessalônica. Aleluia, glória a Jesus. Sofreu em Bereia. Chamado de tagarela em Antenas, quando ele foi falar do poder da palavra. Glória a Jesus. Glorificado e exaltado é o teu nome. Foi acusado de impostor, porque ele pregava a palavra em Corinto, no lugar onde ele ganhou tantas vidas para Jesus. Mas ele foi acusado. Aleluia. Lá em Malta ele foi picado por víbora, né? E a gente vê que ele sofreu muito. Aleluia. E finalmente, aleluia, ele foi preso, condenado e degolado em Roma. Aleluia, glória a Jesus. Ele morreu por amor ao cristianismo. Ele doou sua vida ao cristianismo, aleluia, para que eu e você estivesse aqui hoje. Então, irmãos, a gente aprende com esse grande homem de Deus, aleluia, glória a Jesus, a ficar de pé e a caminhar mais um pouquinho e não deixar que nada, aleluia, nada atrapalhe o nosso chamado. Aleluia, porque chamado é renúncia. Chamado é deixar tudo, aleluia, glória a Deus, para exercer tudo que atrapalha. A Bíblia diz que se eu não deixar pai e mãe, se eu não deixar irmão, se eu não deixar as coisas que eu gosto, se eu não deixar aquilo que me prende por amor a Jesus Cristo, eu não sou digno dele. Aleluia, a partir do momento, aleluia, que Paulo aprendeu, foi transformado e entendeu isso, ele se doou. Ele foi cheio do Espírito Santo. Ele não ligou, ele foi apontado. Porque um dia, quando ele estava lá, aleluia, glória a Deus, antes de ser transformado, ele foi tão ruim, aleluia, que ele concordou com a morte de Estevão. Não só de Estevão, mas também de muita gente que ele podia impedir. Aleluia. E ele era acusado a todo momento por isso. Esse aí, aleluia, como pode um homem que perseguia tanto cristão, que tem tanta morte nas costas, que era um soldado tão ruim, está pregando Cristo? Aleluia. Mas ele calava-se, aleluia, e deixava o povo falar. Aleluia. E muitas vezes
a resposta em nossa vida é calar. Muitas vezes a resposta em nossa vida é só orar naquele cantinho de oração. Porque muitas vezes quando eu abro a minha boca eu perdo a bênção. E muita gente pode pensar coisas que não é. Mas quando eu me calo no meio das acusações, das afrontas, da rejeição, aleluia, e só falo com o meu Deus, aleluia, glória a Jesus, Ele cresce na minha vida. E eu fico debaixo da glória dEle. E Ele me usa como Ele quer. Irmãos, aleluia, glória a Jesus. Que Deus abençoe a igreja. Eu paro por aqui, aleluia, agradecendo a liderança pela confiança, aos meus pastores, agradecendo ao meu Deus por essa oportunidade de estar aqui. E eu quero te dizer mais uma vez, não desista, siga em frente, porque toda tempestade, aleluia, tem uma hora que ela acalma. E eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.